Hoje nós temos um assunto muito legal, gente. Hoje nós vamos falar sobre limites. Limites saudáveis em nossos relacionamentos. Eu sou a Svitlana Samoilenko, nome estranho, nome difícil, nome diferente, mas é só porque eu sou ucraniana. E como ucraniana, esse nome é normal. Prometo pra você, tá bom? Lá na Ucrânia tem. Mas você pode me chamar de Lana. Começando hoje, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Termina essa frase para mim. Eu coloco limites em meus relacionamentos quando eu. Essa questão de definição de limite é muito importante. Então a gente não pode começar a falar sobre limite sem entender o que estamos querendo dizer com essa palavra. Yes, eu vou falar sobre os livros Eu estava esperando mais de vocês chegarem. Agora que vocês estão aqui, nós vamos falar sobre esses livros que eu tenho. Olha, eu fiz muito preparo para falar para vocês hoje, ok? E existem muitas informações incríveis e maravilhosas. E claro que em uma hora a gente não consegue colocar tudo aquilo que poderia, né? A riqueza desse assunto. Então hoje eu vou apresentar 3 passos, como prometi, para o relacionamento saudável e limites saudáveis em seus relacionamentos, mas depois dessa live você poderá pesquisar e ler mais a respeito. E não tem um material melhor do que esse aqui que eu tenho na mesa. Então olha só, 2 autores cristãos, Cloud e Townsend, começaram com esse livro e faz tempo. Quando eu estava na faculdade, esse livro já era muito bem conhecido lá na Inglaterra. Então, esse livro é chamado Limites, Quando Dizer Sim, Quando Dizer Não. Excelente, ok? Tem em português, boas notícias, porque nem todo o material excelentíssimo que a gente usa com tanta frequência, eu fiz muito preparo para falar para vocês hoje, ok? E existem muitas informações incríveis e maravilhosas. E claro que em uma hora a gente não consegue colocar tudo aquilo que poderia, né? A riqueza desse assunto. Então hoje eu vou apresentar 3 passos, como prometi, para o relacionamento saudável e limites saudáveis em seus relacionamentos, mas depois dessa live você poderá pesquisar e ler mais a respeito. E não tem um material melhor do que esse aqui que eu tenho na mesa. Então olha só, 2 autores cristãos, Cloud e Townsend, começaram com esse livro e faz tempo. Quando eu estava na faculdade, esse livro já era muito bem conhecido lá na Inglaterra. Então, esse livro é chamado Limites, Quando Dizer Sim, Quando Dizer Não. Excelente, ok? Tem em português, boas notícias, porque nem todo o material excelentíssimo que a gente usa com tanta frequência em inglês ainda tem traduzido em português, mas felizmente para você e para mim, esse aqui tem. Uma vez que esse primeiro livro que eu mostrei para vocês, esse aqui, uma vez que ele fez enorme sucesso, eles especificaram, eles aprofundaram várias outras áreas de limites. Eles escreveram vários outros livros. Eu tenho a maioria deles, mas existem outros que eu não tenho em formato físico, ok? Então, olha só, limites para ensinar aos filhos. Esses livros são meio difíceis de ser achados aqui no Brasil, então uma vez se você achar, compra, ok? Porque são muito, muito bom. Limites para adolescentes. Olha que coisa maravilhosa, incrível. Limites no casamento. Qualquer pessoa, em qualquer relacionamento, se você está assistindo e você está namorando, você ainda não casou, isso aqui é central. Não deixa de aprender antes para você não fazer aqueles erros. E nós que já somos casados, pessoal, isso aqui é sério mesmo, central. Okay? Vamos lá. Eu quero colocar aqui nesse primeiro ponto, antes da gente falar sobre as 3 dicas, eu quero colocar alguns limites que talvez você não tenha percebido, você não tenha pensado nisso como limites. Então, olha só. O limite, ele pela definição faz a diferenciação daquilo que é meu e daquilo que é do outro, não é? Da mesma maneira que a cerca ao redor da minha casa faz isso,
algumas outras coisas acabam sinalizando para mim e para outra pessoa aonde eu começo e aonde eu termino, certo? Essa é a ideia de limites. O primeiro limite de todos que nós aprendemos na vida é pele. Olha que interessante, a nossa pele é um limite. Quando nasce um bebê, tem pesquisas que têm mostrado que a percepção do bebê, da onde ele ou ela começa e termina, ele é meio vago assim, ele é meio mesclado com a mãe. Mas com o tempo, com um toque físico, o bebê, a criança, começa a aprender onde ele ou ela começa e onde ele ou ela termina. Por isso que é tão importante aqueles banhos tranquilos, demorados com o seu bebezinho recém-nascido, né? Com o seu bebê um pouquinho mais de idade, assim, mas aquele que ainda não consegue andar, por exemplo, enfim. Toque físico o tempo todo, né? Pertinho na pele. Hoje em dia a gente sabe que na maternidade os médicos já deixam o bebê deitar no peito da mãe diretamente depois do parto. Então é isso que é saudável, porque desde o primeiro momentinho o bebê vai começar a aprender os seus próprios limites. Esse sou eu e aquele é você, não é mais eu, ok? Por isso que toque físico, carinho físico é muito importante durante a vida, mas especialmente lá nas primeiras etapas. Segunda possibilidade de limites, palavras. E qual é a palavra que comunica o limite melhor de qualquer outra? É a palavra menos usada, pelo menos na minha experiência aqui com a cultura brasileira, é a palavra menos usada aqui no Brasil ou nas culturas latinas, quem sabe. É a palavra não. Não, não posso, não gosto disso, não quero, não vou, não consigo, hoje não vai dar certo. Infelizmente, não. Parece que o povo brasileiro tem medo da palavra não. Eu não sei você, mas essa é a minha impressão. A palavra não e outras palavras que comunicam o não são palavras que impõem limite, ok? Que mais? Olha só que coisa interessante eu tenho aqui para você. A verdade. Uma vez que nós aprendemos, entendemos a verdade, nós sabemos colocar ou impor limites. Eu vou dar um só exemplo, a gente poderia falar em várias coisas aqui, poderia uma live inteira sobre isso só, mas olha só, a verdade como semear e plantar e colher, né? Semear e colher. Se eu entendo essa verdade, se eu entendo que eu vou colher as consequências das minhas ações, olha que baita de um limite, não é que isso coloca na minha vida. E mais uma vez, pais, aqueles de vocês que são pais, é por isso que é extremamente importante deixar os seus filhos enfrentarem as consequências das suas escolhas e suas ações. Não super proteger os seus filhos, mas deixar que a vida realmente ensine a eles o limite deles. Porque hoje o que nós vemos é aquela geração super protegida que a mãe e o pai resolvem tudo pelo seu filho. E aí, crescendo, nós temos uma pessoa mimada, aquela pessoa inútil para a sociedade, porque não produz nada nem para ela nem para os outros. Então, consequências das nossas ações é um limite. E essa é uma verdade, uma das verdades do funcionamento do universo. Aprendendo isso, a gente coloca esse limite na nossa vida. Mais uma ideia de limite aqui: distância. Distância geográfica. Então, eu trabalhei na clínica, com psicologia clínica lá na Inglaterra por um bom tempo, os 10 anos que eu estava lá. E vira e mexe a gente trabalhava com situações de violência doméstica, por exemplo. E nessas situações, qual é o primeiro passo que a gente toma? É retirar a vítima e colocar longe
daquele ambiente violento. Então, a distância geográfica, física, é um tipo de limite, com certeza. Da mesma maneira, a distância emocional pode ser um bom, saudável limite nos casos de abuso, nos casos de algum tipo de violência emocional. Você colocar espaço, distância emocional entre você e o abusador ou a pessoa que magoou de alguma maneira, né? Aquele trauma que você sobreviveu, isso pode ser um bom, saudável limite. E final aqui, tempo. Limites incluem tempo. Veja bem, por exemplo, hoje em dia eu converso com várias pessoas e eu vejo um problema na vida familiar. E esse problema é que os filhos não têm tempo, os filhos já adultos, não têm tempo longe dos seus pais. Ou seja, eles não têm tempo para sobreviver, para aprender como sobreviver, para aprender como se virar no mundo. O filho continua vivendo, morando com os pais na mesma casa, no mesmo apartamento, até casar. Só que o problema é que hoje em dia a gente está casando cada vez mais tarde na vida, não é? Então, quando a gente casava aos 18 anos, não tinha problema de ficar na casa dos pais antes de casamento. Hoje, quando as pessoas estão se casando com 35, é um problema sim. Uma pessoa adulta aí na nossa sociedade, passou dos 18 anos de idade, tá adulto, é adulto. Nesse momento é importantíssimo gastar tempo longe da nossa família, dos nossos pais. Para quê? Para que eu entenda quem eu sou, onde eu começo, onde eu termino. Mais uma espécie de limites. Tudo bem? Uma listinha bastante bacana aqui para você. Vou dar uma olhadinha no chat para ver se tem alguma pergunta, algum comentário. A segunda ideia que eu quero conversar com vocês aqui é a questão do que está dentro dos meus limites. Porque eu noto com os meus clientes e conversas com amigos, enfim, que quando a gente coloca a palavra limite, direto a gente pensa em quem? Na outra pessoa. Pensamos em limite para outra pessoa, mas antes daquilo eu quero te trazer de volta seus limites e o que está dentro dos seus limites. Olha só algumas ideias. O que está dentro dos seus limites? Sentimentos. Sentimentos que você está sentindo. Aquela raiva, aquela frustração, aquele desapontamento, aquela paixão, aquele gosto por alguma coisa, sabe? Aquela vontade que você está sentindo. Tudo isso está dentro do seu limite. É você que controla. Não sou eu, não é o seu psicólogo, não é o seu pastor, não é o seu cônjuge, não é o seu professor, é você, ok? Então é isso que você tem responsabilidade para regular. Comportamentos da mesma forma. O que você faz e o que você não faz está com você. Não é com o outro, é contigo. Escolhas, mesma coisa. Valores. Quais são os valores que você está desenvolvendo diariamente em sua vida? Você está desenvolvendo o seu caráter através de pequenas coisas, pequenas decisões. Para qual lado que você está caminhando nisso? Tá entendendo? Isso está dentro dos seus limites. Talentos. Sim, Deus te criou com certos talentos, mas agora que você é adulto, é você que escolhe o que fazer com esses talentos. Então, eles estão dentro dos seus limites. Pensamentos, da mesma maneira. Desejos e vontades, da mesma maneira. Não, mas olha só, eu tô com vontade de comer aquele bolo inteiro que tá olhando para mim, conversando comigo. Isso aqui é com você, não é com o bolo, não. Não é com quem comprou o bolo, não é com quem fez o bolo, não é com quem trouxe o bolo, é com você. Você que manda na sua vontade. Ah, mas hoje não tô com vontade de trabalhar. Hoje não tô com vontade de fazer exercício físico. Sinto muito, mas isso aqui é só você com você. Autorresponsabilidade, ou seja, essa questão está dentro dos seus limites. E
a consequência, o resultado da sua escolha também é seu. Gente, em um dos meus vídeos no meu canal recentemente, alguém escreveu assim: nossa, que puxão de orelha. Eu, às vezes falo meio direto, assim, ao ponto, né? Então, eu espero que você me permite a fazer isso. Eu espero que ninguém aqui fique ofendido com o que eu estou falando, porque realmente eu penso assim, nós temos muita coisa para aprender e pouco tempo em que aprendê-las. Então, eu convido você a realmente usar esse tempo. Vamos a fundo, não vamos rodear esses assuntinhos, sabe, na modinha ali de você tá perfeito. Você não tá perfeito. Da mesma maneira que eu não tô perfeita. Você não é o suficiente assim que você é. Sim, autocompaixão, amor próprio, a Bíblia ensina isso. Mas, ao mesmo tempo, uma constante crescente, um constante desenvolvimento. Isso é o que nós cristãos devemos fazer, ok? Então, por isso que eu estou aqui, eu espero que você também entenda essa questão, que não é tudo bem. A gente precisa crescer, a gente precisa desenvolver e esse é o nosso grande desafio. Ok, próximo ponto. Existem alguns mitos sobre limites e eu quero quebrar esses mitos porque não aguento ouvir esse tipo de coisas aqui. Olha só alguns desses mitos. Impor limites é ser egoísta. Então a pessoa pensa: se eu imponho limites, eu sou egoísta. Afinal, a Bíblia não diz que devemos amar o nosso próximo? Então, essa pessoa pensa: se eu dizer não para o meu próximo, isso significa que eu não amo o meu próximo. Você concorda? Sim ou não? Pessoal, esse é um mito extremamente perigoso e nós precisamos fazer de tudo para bater ele. Então, olha só. A Bíblia diz sim para a gente amar o nosso próximo, mas a Bíblia deixa muito claro que nós devemos amar o nosso próximo assim como a si mesmo. Então, olha só, se eu não sei autocuidar, se eu não sei como colocar limites para que a minha saúde emocional esteja equilibrada, para que eu tenha horas o suficiente para eu dormir, para que eu tenha amizades, contato social, para que eu possa trabalhar, envolver, para que eu possa desestressar. Se eu não sei fazer tudo isso, como é que eu vou amar o meu próximo? E ainda pior, gente, como é que eu vou amar a Deus? Se eu não sei as coisas básicas da coisa que eu posso tocar aqui, ó, não sei me cuidar, como é que eu vou cuidar do próximo? Não é possível isso, entendeu? Então, amor ao nosso próximo só é possível quando eu sei o que significa me cuidar. Cuidar da minha vida intelectual, física, emocional e etc. Ok? Então, quando eu me cuido, quando eu estou bem, o que acontece com a minha habilidade de te servir? Tá certo, ela aumenta. Imagine se hoje para essa live, imagine se eu não tivesse dormido, eu dormi 2 horas a noite passada, se eu não tivesse comido nada hoje, eu estou desidratada, eu estou com fome e eu estou em conflito constante com meu marido, com os meus filhos, com os meus pais. Como é que eu sentaria aqui para ensinar você a colocar limites em sua vida? Entende? Não é possível. Então, cuidemos com esse mito de que se eu colocar limites, eu estou sendo egoísta. Isso é mentira. Eu colocar limites saudáveis significa que eu vou ser mais capaz de cuidar de você. Temos um comentário aqui. Samuel, boa tarde, Samuel. Samuel também, um nome que a gente vê por aqui sempre, muito legal. Fui um filho muito super protegido, cresci sem noção definida de limites. Foi um processo doloroso, mas importante, reaprender a estabelecer limites para a minha vida. Pois é, e se você conversar com qualquer pessoa que, como Samuel, não tinha aprendido os limites, a história é sempre igual, gente. É sempre igual.
Para nós vivermos como adultos funcionais, bem ajustados com a vida hoje, independente, limites é a essência, é cerne, ok? Então, isso é muito importante. Samuel, sempre está participando, muito legal, muito bom. Andressa, fiz muito isso na vida e acabei amando mais o meu próximo do que a mim mesma. Agora continuo amando e ajudando, mas estou aprendendo a pôr os limites. Desde que fiz o curso das pedrinhas. A Andressa é uma das minhas aluninhas, Andressa. Aqui, ouviu? Obrigada. Gente, o meu curso online 5 Pedrinhas fala sobre limites saudáveis. É um dos temas, por quê? Porque é um dos temas da inteligência emocional. Então, se você tiver interesse em crescer nesse sentido, mais uma vez, vá lá no meu canal, inscreva-se ali, porque lá tem várias informações a mais, você pode procurar, você pode entrar em contato comigo, tá bom? Um grande abraço para você. Andressa, muito bom que você está participando aqui com a gente. Mais um mito para vocês, que eu acho que a Marjorie vai concordar comigo. O mito é: impor limites é magoar a outra pessoa. Se eu imponho limites, eu vou magoar outras pessoas. É mentira, ok? Só que, olha só, pode ser verdade quando, como a Marjorie, você já está em um relacionamento codependente e quando, de repente, você coloca um limite saudável, a outra pessoa reage como? Com protesto, com raiva, não aceita, etc. E sente-se magoado. Isso é possível, mas isso não significa que colocar limites produz isso. Isso significa somente uma coisa: a codependência vai produzir isso. E a codependência não é nada saudável. Então, limites não produzem mágoas. O que produz mágoas é não colocar limites no lugar certo por anos e anos e anos, e aí de repente começar a fazer isso. Vai produzir uma mágoa, claro, mas eu vou propor para você que esse é o preço necessário desse processo de separar o eu do outro, que seria a questão de amadurecer espiritualmente e emocionalmente como adultos, tá bom, gente? Muito bem. E mais um detalhe aqui que eu pessoalmente acho muito interessante. Olha só. A questão é: em quem que é que eu imponho limites? Vamos pensar juntos. Eu vou impor limite no meu marido, por exemplo? Como que isso combina com a questão de liberdade? Porque eu acredito, e eu acho que você concorda comigo, que eu fui criada livre. Deus me criou assim, livre. Então, Deus criou meu marido da mesma maneira, livre. Como é que eu vou impor limite no meu marido? Ou no meu vizinho? Ou no meu pai, ou na minha mãe, na minha irmã, no meu amigo? Não é possível isso e não é correto. Então, em quem que é que eu imponho limites? Vai pensando que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E o terceiro, último mito que eu quero colocar aqui para você. Quando outros impõem limites, isso significa que esses outros não gostam de mim. A gente pode ficar aqui falando sobre limites, e tá tudo bem, tá todo mundo gostando, até que um amigo diz: não, desculpa, não posso. Até que o meu marido diz: ixi, hoje não vai dar certo, não vou conseguir te ajudar. Aí o que acontece aqui dentro? E eu acho que você sabe o que acontece, a gente não gosta de receber o não, não é assim? Então nós estamos aqui aprendendo bonitinho sobre limites e tudo mais, mas ao mesmo tempo, aquelas situações em que nós recebemos limites, o que acontece? É aquele muro. Como assim? Não! O que você quis dizer com isso? Não! Como assim? Você não vai me ajudar? Então, olha só. Para eu construir uma habilidade de eu colocar limites, eu preciso aceitar limites dos outros também, não é? Então, aqui nós realmente podemos falar
na questão que, olha só, em nossa vida nós somos criaturas sociais. Nós precisamos de outras pessoas. Nós precisamos de uma ajudinha aqui e ali, nós precisamos de uma comunhão um com o outro, nós precisamos de um relacionamento próximo, etc. E isso tudo é muito bom, mas nós devemos ter vários relacionamentos que podem ajudar a gente. Olha só, nós deveríamos ter várias pessoas que poderiam nos ajudar caso uma pessoa dissesse não conseguisse nos ajudar naquele momento. Isso vai ajudar com essa percepção errada que nós temos do não que o outro diz para nós. Exemplo, tem uma pessoa na sua vida que, se você pensar que essa pessoa dissesse não para você para alguma coisa, você ia morrer? Tem alguém assim? Que você não aguentaria ouvir o não dessa pessoa? Se tem uma pessoa assim na sua vida, é um sinal de uma certa dependência ali. Não é saudável. Ok? Agora a pergunta seria: se essa pessoa morresse hoje à noite, a quem você recorreria? Pense sobre isso. Se você não tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta pessoa que te ajudaria se essa pessoa não estivesse lá para você por qualquer razão, você não tem o network suficiente para sobreviver. Você precisa desenvolver outros relacionamentos mais profundos. Você precisa se aproximar com outras pessoas e outros adultos. Beleza? Ok, nós estamos agora com a base de entendimento sobre os limites para colocar as nossas 3 dicas que vão te ajudar com seus limites em seus relacionamentos. Primeiro, coloque limites em você, antes de colocar limites em outros. Aliás, eu vou falar até mais. Colocar limites em outros não é certo, não é correto. Por quê? É simples. O outro é livre. Eu não controlo o meu marido, eu não controlo o meu chefe, eu não controlo o meu cliente, eu não controlo ninguém. Todos nós tomamos as nossas próprias escolhas. Então, se você pensa que colocar limite é colocar limite no outro, você está errado. O limite saudável, o único tipo de limite saudável é eu colocar limite em mim. Por exemplo, eu vou colocar limite em quanto tempo eu gasto com o meu autocuidado. Eu vou colocar o limite no tempo que eu preciso para descansar, para deixar o meu corpo refrescado, para comer bem, etc. Assim também com os meus sentimentos. Outra pessoa pode fazer, falar, não falar alguma coisa terrível. Mas o limite é na minha reação, como eu vou reagir àquilo. Ok? Coloque para mim ali uma joinha se tá fazendo sentido para você no chat, tá bom? Se você quiser ter limites saudáveis, você precisa entender, internalizar o fato que o limite é você com você. Não é limite imposto na outra pessoa, não. É limite imposto nos meus comportamentos, minhas reações, minhas atitudes, o quanto eu vou aceitar o comportamento do outro, o quanto eu vou aguentar um certo comportamento do meu filho, etc. Certo? Esse é o limite. Ótimo. Número 2. Praticar o não com mais frequência. Eu sei que isso aqui, alguns de vocês vão sentir assim, como é isso? Não posso, não sei fazer, não sei como fazer. Gente, começa a fazer. Ontem à noite eu estava falando com alguns dos meus alunos no meu curso online, 5 pedrinhas para derrubar o gigante, e uma das alunas falou assim: olha, eu tentei falar não,
E eu tinha tanto medo, porque nunca na minha vida falei não para ninguém. E eu disse não e a pessoa aceitou. Aí é muito engraçado, entende? Porque que horror, a pessoa aceitou. Gente, as pessoas aceitam. Se você está num relacionamento que a pessoa não aceita o seu não, o relacionamento precisa ser trabalhado. O relacionamento não está saudável, mas ele pode ser saudável. Com leitura, com desenvolvimento, quem sabe terapia, se é necessário, enfim, né? Busque a solução para o seu problema, mas diz não com mais frequência. Comece com aquele não menos trabalhoso, com aquele não menos assustador, tá? Não o grande não, mas os pequenos nãos. Por exemplo, a pessoa fala assim: ah, vamos almoçar no dia tal. Não seria muito grande essa coisa de você falar: olha, me desculpe, mas naquele dia eu não posso. Ao invés de falar: ah, tá bom. E depois simplesmente não vir. Entende? Pequenas coisas. Comece por aí. E aí vai aumentando. Quando o teu filho pede alguma coisa que não é boa para ele ou para você, diga não. Quando o seu cônjuge faz a mesma coisa, diga não. Quando alguém no trabalho vem com uma coisa que não te pertence, porque você nunca disse não e você fez o trabalho lixo de todo mundo, sabe? Aquele trabalho que ninguém quer, mas você fez, porque você não sabe dizer não, não. Começa a dizer não. Começa a colocar esse limite, você vai ver que as pessoas aceitam. Elas aceitam, a grande maioria das pessoas. E as que não aceitam, aí você trabalha mais de perto. Temos alguns pensamentos aqui sobre a palavra não. Dizer não sempre foi algo que tinha extrema dificuldade de dizer. Samuel está falando. Até que disse o primeiro não. Gente, é isso mesmo, entende? Esse é o segredo. Até que eu disse o primeiro não. E aí, de lá pra cá, venho treinando, venho falando e venho protegendo os meus limites, não é assim? É muito bom. Abimael, quando a gente começa a dizer não, a gente fica mais livre, com mais tempo pra gente. É libertador. A gente livra até de gente chata e aproveitadora. Isso aqui é interessante, porque quando a Bíblia diz ame ao seu ame ao seu próximo. Gente, português, desculpem. Ame ao seu próximo. Será que isso significa fazer tudo pelo seu próximo até o ponto que ele ou ela nunca se desenvolva em nada? Será que isso é amor? Eu penso que não. Eu penso que o meu não, dito no momento certo, da maneira certa para o meu próximo, é amor. Porque eu vou fazer com que o meu próximo desenvolva alguma coisa nele. E não somente use o que eu já sei fazer para tampar os buracos na sua própria vida. Ok? Muito bem. E a terceira sugestão que eu tenho para você hoje é: ouse crescer em todos os aspectos da sua vida. Vamos supor, eu vou dramatizar aqui um pouquinho. Vamos supor que tem uma pessoa que está escutando que pensa assim: nossa, mas eu nunca disse não para ninguém. Eu tive uma infância super turbulenta, eu passei por vários traumas, o meu casamento tá complicado, os meus filhos também, o relacionamento ali não é tão forte. Não sei fazer isso. Amigos, nesses casos, nós precisamos crescer, amadurecer em todas as áreas da vida. Então, se fosse o caso de um processo individual com uma pessoa assim, eu não ia começar pelo não. Eu ia começar pelos relacionamentos em geral, desenvolver mais relacionamentos profundos, eu ia começar pelo autoconhecimento dessa pessoa, já falamos sobre isso na outra live. Eu ia começar por inteligência emocional, etc. E só então construir a capacidade de dizer não. Então, para quem já sabe dizer não, essas dicas super funcionam, ok? Para quem nunca disse não, talvez seja importante desenvolver algumas outras áreas além dessa. Ousar crescer dói. Dói.
porque crescimento dói, porque crescimento não é prazeroso às vezes. Crescimento nos desafia, crescimento faz com que a gente tenha algum desconforto, com que a gente tenha que responder algumas perguntas muito difíceis e complexas, mas é o nosso trabalho. Então, amadurecer espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente todos os dias realmente será a garantia que, entre outras coisas, limites saudáveis façam parte da sua vida. Eu sei que você já ouviu 1000 vezes falar que agora na quarentena tem um monte de coisa livre e tal, mas gente, será que você fez alguma coisa sobre isso? Eu sei de fato que muitos de vocês estão fazendo, porque inclusive você está aqui. Às 4 horas da tarde, numa quarta-feira, você poderia tá fazendo N número de coisas, mas você está aqui crescendo. Você está seguindo vários outros programas, com certeza, se você está seguindo esse. Que bom, entende? Continue assim, agora quarentena, não importa, porque crescer em todas as áreas vai ajudar, inclusive, com os limites.